E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal te ajuda a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E esse gosto de queijo ele vem do ácido lático. A essa altura você já deve estar sabendo disso, se você já viu alguns vídeos aqui no canal. E esse ácido lático ele é produzido por bactérias. Agora, tem uma maneira super barata e saudável de a gente ter essas bactérias em casa, quer dizer, na verdade elas já estão em casa, estão em todos os ambientes que a gente está, né? Mas você cultivar elas para que intencionalmente você tenha essas bactérias em algum líquido ou em algum sólido para que você inocule essas bactérias numa massa de queijo vegetal, né? Ou numa massa de castanhas que vai virar depois um queijo vegetal fermentado. E você fazer isso em casa é super barato, por quê? Porque você vai fazer com os vegetais que você já tem muitas vezes, né? Talvez depois desse vídeo aqui você não precise nem sair para comprar alguma coisa na sua geladeira, talvez você tenha já algum vegetal que pode ser utilizado. E depois é super saudável, porque obviamente você não vai fazer o probiótico exclusivamente para os queijos vegetais, né? Você faz o probiótico, parte você usa para fazer queijo vegetal, mas o restante você vai consumindo, né? Vai comendo ele como salada ou, enfim, qualquer momento, né, que você tenha no seu dia aí é possível a gente comer esses vegetais aí, que são fermentados, né? Então, é barato e é super saudável, por que não fazer, né? Agora, como que faz isso? Tem dois grandes caminhos para a gente fazer esse fermentado em casa, né? Você pode fazer ele através da salmoura ou através da salga seca. Eu acho que a salga seca ela é até um pouco menos complicado e mais simples até de ser feita, porque você vai usar praticamente dois ingredientes só, né? O vegetal em si, que você pode até misturar outros vegetais e tal, mas enfim, a ideia é você fazer alguma coisa muito mais simples. Então, o que é válido para diferentes vegetais, né? Mas, por exemplo, você pegar uma couve, pegar um repolho, né? Alguma coisa nesse sentido, ter isso finamente cortado, né? Ou ralado até, é possível, e aí você vai usar o sal. O sal, ele é o segundo ingrediente e ele é super importante porque ele tem, na verdade, uma dupla função aqui. Num primeiro momento, ele vai extrair água desse vegetal, porque se você pegar um repolho, por exemplo, e cortar ele fino, você vai perceber que ele tem uma certa resistência, né? E se você já consumiu um chucrute, você sabe que é um repolho que ele está bem mais macio. E o que acontece para ele ficar mais macio? Parte do processo é essa extração de água, né? É a água que vai sair dele e com isso a gente tem uma maciez um pouco maior. Então o sal, por um lado, ele extrai a água, mas por outro lado também ele serve como um agente protetor, um conservante natural, né? Em paralelo a isso, ao mesmo tempo que ele é um conservante, porque ele evita que bactérias patógenas cheguem nesse alimento, ele, ao mesmo tempo, ele vai selecionar bactérias boas, que são as bactérias láticas, que essas sim, elas aguentam uma certa salinidade, né? E a essa altura você deve estar se perguntando, beleza, mas quanto de sal que eu vou colocar nisso daí? É aquela quantidade que vai ficar gostoso. Aí não tem muito pra onde correr, né? Ou seja, você vai colocar um tanto de sal que a hora que você comer aquele repolho, você vai falar, que delícia. Ou seja, ele não tá salgado, e também não está faltando sal. Então, nesse ponto aí não tem muito mais o que falar, né? Eu prefiro nem falar em peso, por exemplo, porque isso daí vai variar um pouco e eu acho que é muito mais importante você chegar no ponto para o seu paladar do que querer seguir alguma coisa pesada na balança mesmo. Não, tem que ser tantos gramas ali, porque senão não vai dar certo. Vai dar certo sim, e o sal que vai estar presente ali, ele vai ser super importante para selecionar essas bactérias, né? E depois precisa ter também um ambiente livre de oxigênio. Portanto, você vai completar um pote de vidro esterilizado, né, com esses vegetais aí até chegar em cima mesmo e fechar. E isso daí vai fazer com que você tenha uma fermentação ali. Essas bactérias láticas elas vão se reproduzir, elas vão
produzir ácido lático ali e você tem um chucrute pronto que você vai usar para colocar na salada, para colocar num pão de manhã, para colocar onde você quiser, mas também um pouco disso daí você vai colocar também para fermentar a massa do seu queijo vegetal, e vai ter um vídeo que eu vou gravar sobre a quantidade que você vai usar para fermentar o seu queijo vegetal.